Olá, alunos! Eu sou a professora Adriele e a partir desta aula nós vamos iniciar nossos estudos com um conteúdo novo. Nesta aula, o conteúdo é Definite and Indefinite Article, ou seja, traduzindo para a língua portuguesa, nós temos aqui os artigos definidos e indefinidos. Os artigos definidos e indefinidos, assim como na língua portuguesa, ela é uma da classe de palavras, uma das 10 classes de palavras, que é usada antes de um substantivo. Para que serve isso? Ele serve para definir, ou para limitar, ou para modificar um substantivo, o seu uso, tá? Por isso que os artigos são divididos em definidos e indefinidos. Lembrando que eles vêm antecedendo ao substantivo. Na língua inglesa, o artigo definido nós chamamos de definite article, que é o único de, ok? O artigo definido de é usado antes de um substantivo, que é conhecido já por nós, por ouvintes ou por leitor, que é o único. Na língua inglesa, ele é o único definido, enquanto que na língua portuguesa nós temos 4. Nós temos o a, o os e o as, que em língua portuguesa ele é variável. Eu vou dizer o menino na língua portuguesa e os meninos. Já na língua inglesa, eu só vou usar o the boy. Ou então, the boys. Apenas isto, tá? Então, o artigo o, a, os, as, em inglês, ele é invariável. Ele é único, tanto em gênero quanto em número. Ao contrário do que acontece na língua portuguesa, que eu acabei de explicar para vocês. Então, na língua inglesa, nós temos o the boy, que é o menino, e no singular, e que no plural fica the boys, os meninos, enquanto the girl, que é menina, a menina, the girls, as meninas. Então, o artigo the, ele é utilizado antes de um substantivo para particularizá-lo, para limitá-lo e, dependendo da situação, também para modificá-lo, ok? Quando que nós devemos usar esse artigo definido de? Primeiro, nós usamos os substantivos que já são usados anteriormente pelo interlocutor, ok? Então, aqui eu tenho uma frase, ó. He wrote some letters and podcast. Então, aqui eu estou falando que ele escreveu algumas cartas. Então, eu vou falar novamente, ó, the letter, ou então the letter. Então, ó, as cartas. Então, para não falar as cartas, eu acabo colocando ali o meu artigo de, ok? Da mesma forma, o segundo exemplo. Mary bought a funny dress. Mary bought a funny dress. Então, eu quero falar do vestido que a Mary comprou. Então, ó, the dress. Então, o vestido. Para não ficar repetitivo, o vestido, eu acabo utilizando o meu artigo definido, tá? Apenas isto. Em que situações também nós podemos utilizar o artigo definido? Segundo caso, em substantivos únicos, ou seja, em substantivos que não tenha outra espécie, como, por exemplo, o sol, o céu, o universo, o planeta Terra. Então, nós sabemos que existem um sol aqui no nosso sistema solar, né? Então, tem um apenas céu. Então, por isso que eu vou utilizar o substantivo definido. Aliás, o artigo definido de the sun, the moon, the sky, the planet Earth, the universe, ok? Então, quando é um artigo definido utilizado sempre antes do substantivo que só tem uma única espécie, neste caso fica bem mais fácil da gente identificar. Por isso que, na língua inglesa, nós usamos o the sun, this is very beautiful, ok? Então, o céu, o sol é muito bonito, né? The sun. Então, eu utilizo dessa forma porque the sun, porque só tem um sol. Por isso que eu acabo fazendo esta forma, ok? Também
eu vou usar antes de nomes geográficos, de rios, de mares, de canais oceânicos, de polos, de desertos, de ilhas e de montanhas. Lembrando que o artigo de é para definir, para delimitar. Então, eu vou usar the Amazon River, o rio Amazonas. Então, the Pacific Ocean, o Oceano Pacífico. The English Channel, ok? The North Pole, the Saara, the Gulf of Mexico, então, the Bahamas, the Alps. Então, eu estou falando da ilha, estou falando do deserto, estou falando de polos, certo? Então, neste caso, eu vou utilizar o artigo definido antes para limitar, tá bom? Qual é mais outra situação que nós podemos utilizar o artigo definido? Antes, né, de adjetivos usados como substantivo no plural. Então, eu quero falar the poor, que, traduzindo para a língua portuguesa, são os pobres. Então, o meu substantivo está no plural, certo? Eu estou falando de mais um. Então, quando eu me referir, obviamente, eu vou colocar o artigo definido antes dele. Da mesma forma, é the powerful, os poderosos, ok? Então, quando essa palavra pobre, que é um substantivo, eu colocando ela lá no plural, ela deixa de ser um substantivo e passa a ser um adjetivo, os pobres, né? Então, neste caso, eu vou utilizar o artigo de antes, ok? The good, os bons, the bads, os maus. Então, um adjetivo, no caso, essa palavra pobre, essa palavra poderoso, bom e mal, nós sabemos que na língua portuguesa são adjetivos, mas elas sendo usadas como substantivos no plural, como aí está, com certeza nós devemos colocar o artículo de antecedendo, ok? Outra situação que nós temos que usar o de em nomes compostos de países, tá? Então, the United Kingdom, então, the United States, os Estados Unidos, the United Arab Emirates, né? Os Emirados Árabes, the Dominican Republic. Então, neste caso, quando eu vou falar de nome de países e esses nomes são compostos, eu devo colocar o artigo de antecedendo, tá? Outra coisa, nome próprio para identificar, para indicar a família. A que família que pertence, ó. Por exemplo, the Martins went to the restaurant they like. Então, aqui eu estou falando da família Martins. A família Martins quer ir ao restaurante mais legal, que eles mais gostam, ok? Então, eu estou me referindo à família Martins, the Martins, então, the Kennedys, the Johns, ok? Então, a família John, não é o John, ok? Não é o Kennedy, então, é a família. No Brasil, a gente poderia falar a família Barbosa, a família Neri, a família Souza, a família Silva. Então, aí, nesse caso, eu colocaria o artigo de, ok? Outro caso também é com superlativos, que eu vou usar de, para comparação, tá? Na língua inglesa. Quais são os usos do superlativo? Por exemplo, Ronald is the lastest in my class. Então, o Ronald é o mais alto da minha sala. Então, eu estou fazendo o quê? Fazendo uma comparação, não um com o outro, mas sim uma comparação com o grupo de forma geral. Então, eu estou dizendo que ele é o mais alto da sala, é o mais alto da minha sala, tá? Ronaldinho is the best player soccer. Então, Ronaldinho é o melhor jogador do mundo. Aliás, aqui é o melhor jogador, né? Aqui, she is the best teacher. Ela é a minha melhor professora. Então, eu estou fazendo uma comparação de grau superlativo. Por isso que eu devo utilizar o artigo de. Em outras situações, nós sabemos o que nós podemos usar, o momento certo de usar e agora quando não utilizar esse artigo definido. Então, nós não podemos usar em nome de cidade, ao contrário do que nós acabamos de ver ali, tá?
Aqui nós sabemos que quando tiver nome de cidades, que são nomes simples e não países com nomes compostos, tá? Nome de ilhas e de continentes, nós não podemos utilizar, ok? Aqui, por exemplo, Brazil is a very large country. Então, aqui, ó, o Brasil é o país um país maior, né? É um país muito. Então, aqui eu não vou utilizar o artigo de, tá? Antes de nome de cidade, de país e de ilha e de continente, eu não devo utilizar, tá? Hawaii is bigger than Europe, ok? Então, Hawaii is bigger than Europe. Rio is beautiful city ou beautiful city, ok? They will stay at Las Vegas for a while. Então, aqui eu estou dizendo que eu não posso utilizar o artigo definido antes do nome Brasil, antes do nome Havaí, antes do nome Rio, antes de Las Vegas, ok? Então, aqui eu não devo utilizar o artigo definido. Prosseguindo, quando nós não podemos utilizá-lo. Também em nomes próprios, nome de pessoas, nome de estado, de países, enfim. E diante de nomes possessivos, antes de pronomes possessivos, ok? Quais são os pronomes possessivos? Meu, minha, nosso, nossa, tá? Em língua inglesa, eles possuem a mesma função, tá? Então, antes de nome próprio, não devo utilizar o artigo definido, não, tá? Por exemplo, Mary's best friend is Bob. Tô falando que a Maria é a melhor amiga do Bob. Então, nome próprio. Mary, não posso falar de Mary, ok? Ó, I think our gold has stolen. Então, aqui, ó, eu acho, né? Eu acho, então não posso utilizar aqui, ó, I, que é um pronome possessivo. Quais são os pronomes possessivos em língua inglesa? Vamos buscar as nossas listinhas aí, ok? Aqui, ó, our, gold, our, nosso, ok? Então, eu não posso utilizar o pronome definido, o artigo definido, antes de um pronome possessivo, our, nosso, tá? Prosseguindo, quando nós não devemos utilizar o artigo definido, também diante de título e designação de cargo, tá? Só que, apesar de levar o artigo em português, eles devem ser usados sem o artigo quando tiver o nome. Quando tiver o cargo da pessoa, né, o título da pessoa, vamos dizer assim, nós usamos, mas quando tiver o nome da pessoa, aí nós não utilizamos. Por exemplo, the president came to our city. Aqui eu estou usando the president, ok? Aqui é um título. Mas se eu quero especificar de que presidente eu estou me mencionando aqui, estou falando do presidente Kennedy has murdered. Então, eu quero falar do presidente Kennedy, certo? Neste caso, eu não uso o artigo de. Eu vou usar apenas diante do cargo, diante do título. Quando eu coloco aqui o nome da pessoa que eu sei que exerce esse cargo, aí eu não preciso utilizar o artigo definido, tá? Aqui eu trouxe outro exemplo para vocês. The captain spoke to the soldiers. Agora eu quero falar quem é esse capitão, que é o Smith. Então, o capitão Smith, ok? Nesse caso aqui, até que na língua portuguesa nós traduzimos o capitão Smith, mas no momento de escrita, na língua inglesa, nós não podemos colocar o de, tá? Por quê? Porque aparece o nome dele. Quando não aparece o nome, aí eu posso colocar normalmente, tá? Outra situação em que nós não podemos utilizar o artigo definido, antes dessas duas palavras, next e last. Então, antes delas, eu não posso utilizar o artigo de. Por exemplo, we all plan to fly to Europe next week, tá? Next week. Então, nesta semana, próxima semana. Então, eu não posso utilizar to next week. Aliás, the next week, eu não posso colocar, tá? Outra coisa aqui, next week, Meline didn't come to school. Então, ó, nesta semana,
na próxima semana, eu não posso utilizar o artigo definido, tá? Antes dessas duas palavras, next e last, ok? Agora, o artigo a e am, que são os artigos indefinidos, indefinite, como que eu vou utilizar e se há situações em que eu não vou utilizar, tá? Esses dois artigos, né, o a e o an, eles acompanham o substantivo em que o leitor não tem conhecimento. Eles significam um e uma em português e não variam em número e em gênero, tá? Então, ele significa um e uma. Os artigos a e an são indefinidos. Então, o a, quais são as situações que eu devo utilizar? O a eu uso antes de palavras que iniciam com som de consoante. Por quê? Antes dessa consoante, eu vou ter que linkar. Então, eu não posso falar aliás, eggs, porque são duas vogais juntas, tá? Então, eu tenho que colocar o a antes de palavras que iniciam com som de consoante, ok? Ou seja, antes dessas consoantes, ou então antes de uma semivogal, que pode ser o Y, ou do H, que tem um som, tá? Eu sempre devo utilizar o a, que é um artigo indefinido. Por exemplo, a book, nesse caso, a book, a house, a year, a university. Então, ó, um livro, uma casa, um ano, uma universidade, ok? Então, por quê? Na segunda palavra, reparem, ó, B é uma consoante. Eu devo iniciar com a. O H, eu digo house. O H tem som. Então, nesse caso, house, eu devo usar a, ou seja, o A. Nesse caso também, o Y, ear. Ó, ear, eu tenho um som de I, tá? Ela é uma semivogal, tá? E o U, que é uma vogal, ó, a, university, ou seja, uma semivogal que tem um som, ok? Prosseguindo, quais são outras situações? O way eu utilizo nesta maneira. Agora, o an eu vou utilizá-lo antes de substantivos que se iniciam por vogal. Aí é o contrário, tá? Essa vogal tem que estar antes de palavras que possuam o H mudo, tá? Bom, vamos aos exemplos. Aqui eu tenho ovo, ó, egg, eu tenho tarde, aliás, noite, que é evening, eu tenho ópera, e eu tenho arm, que é braço, ok? Então, ó, todas elas são vogais. Elas iniciam uma palavra com uma vogal. Então, quando eu tiver uma vogal, eu não posso usar o artigo indefinido a. Eu tenho que usar o an. Simples assim, ok? Agora, quando nós usamos o artigo definido, o a e o an, qual é a situação? Em substantivo que vai denotar, que vai ter a significação de uma profissão, tá? Marcos Pontes, o que o Marcos Pontes é? É um astronauta. Então, Marcos Pontes is an, tá com erro de digitação aí, vocês podem arrumar. Is an astronaut, ok? Então, Marcos Pontes é um astronauta. Agora, Michael went to be a doctor, tá? Então, neste caso, ó, eu vou usar an astronaut, porque astronaut é um substantivo que inicia com vogal. Então, com vogal eu devo usar o an. Agora, aqui na segunda frase, eu tenho doctor. Antes dessa palavra doctor, eu tenho o a, o a. Por quê? Porque a outra frase inicia com consoante. Então, quando eu tenho consoante, eu uso a. Quando eu tenho vogal, eu uso an. Simples, tá? Também eu vou utilizar em situação que denota religião, tá? Eu tô falando que a Mary is devout Catholic, tá? Então, nós devemos utilizar em situações que denotam. Aqui faltou o a, tá? A Catholic, mas aí vocês colocam no caderninho de vocês, tá bom?
Quais são as outras situações quando nós devemos utilizar esse artigo definido? Também, antes de substantivo singular, esse substantivo tem que ser contável, tá? Pertencente a uma mesma classe. Então, vamos analisar se ele é contável ou incontável. O que é isso, professor? Eu posso contar dinheiro? Eu posso contar água? Eu posso contar a quantidade de leite? Não, né? Eu posso contar a água. Eu posso contar a garrafa e não a quantidade de líquido que tem dentro ali daquela garrafa, tá? Então, ó, Lion has a mane. Aqui, ó, eu tenho uma consoante e eu vou iniciar com uma vogal, tá? Porque mane é um substantivo contável, tá? Ó, a dog is a good companion. Aqui eu estou falando um cachorro. Um cachorro é um bom companheiro, né? Então, um cachorro, eu posso contar os cachorros? Posso. Assim como na língua portuguesa, que eu coloco um ou uma para indefinir, na língua inglesa também. Mas tem essa diferença de substantivos contáveis para incontáveis, tá? Neste caso, eu posso utilizar o dog, eu posso utilizar o a antes, primeiro, porque é uma consoante, né? Segundo, que é um substantivo contável, ok? A politician is usually corrupt, ok? Então, aqui não vamos nem comentar a mesma situação, tá? Quais são outras situações? Antes de numeral ou substantivo que indica quantidade, tá? Grace and Kelly has a wonder day. Paris of shoes. Olha só o quanto de sapatos, ó, wonder day, tá? Então, estou dizendo uma quantidade, por isso que eu devo colocar um numeral aqui, né? Por isso que eu devo colocar o a antes. Reparem, aqui é o H. Nesse caso, a wondered, ok? The president told us 1,000 lies. Aqui eu devo usar o a antes da palavra 1,000, justamente para indicar uma quantidade. Numeral quantitativo, tá? Uma palavra que vai indicar uma quantidade. Aqui, she bought a dozen of eggs. Olha aqui, dozen of eggs, uma quantidade. Por isso que eu devo usar o a, tá? Quando que nós não podemos usar o artigo indefinido a e am? Antes de substantivo incontável. Então, se eu posso usá-los antes do substantivo contável, aí eu vou analisar se ele é consoante ou se ele é vogal, né? E quando eu vou falar de artigos, de substantivos incontáveis, aí eu não preciso utilizar, tá bom? Por exemplo, can you lend me some money? Ou aqui, ó, money. Money é dinheiro. Embora nós podemos contar ali a quantidade de dinheiro, né? Mas a palavra dinheiro é incontável, money. Tá? Se é incontável, então eu não posso utilizar, mesmo que sejam em interrogativos, ok? May I drink some water? Então, aqui, may I drink some water? Eu posso contar água, pessoal? Não posso contar, então não posso usar o a antes, tá? Não posso usá-lo, tá bom? E esta foi a nossa aula com o conteúdo que vocês necessitam agora para iniciar o nosso segundo bimestre, nossa primeira aula do segundo bimestre, ok? Espero que tenham gostado. Caso não tenham dúvida, me procure ou pelo WhatsApp ou pelo Classroom, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.